Então, galera, aí, vamos dar continuidade aqui ao que eu falei. Exemplo número 2, tá? Preste atenção, ó. Um carro com velocidade média de 80 km/h percorre a distância entre duas cidades em 5 horas, tá? Quanto tempo ele levaria para percorrer essa mesma distância se sua velocidade média fosse de 100 km? Gente, preste bem atenção. Novamente, eu tenho que fazer o quê? Fazer a preparação do meu gráfico para a solução, tá? Seria o quê? Eu tenho aqui, olha, um carro com velocidade média na primeira parte da questão. Olha só, um carro com velocidade média de 80 km percorre a distância entre duas cidades em 5 horas. Gente, eu tô vendo a distância, eu não disse a distância. Eu disse o quê? A velocidade do carro e o tempo. Olha aqui, ele tem um tempo, ó, velocidade, aqui, ó, um carro com velocidade média de 80 percorre uma distância entre duas cidades em 5 horas. Então eu tenho aqui o tempo, ó, eu tenho aqui a velocidade e o tempo. Então eu vou botar aqui, ó, 80 e em quanto tempo? 5 horas. Tá? E na segunda parte, normalmente é onde vem o meu questionamento, o que ele pergunta, ó, quanto tempo? Ele já fez uma pergunta, ó, quanto tempo ele levaria? Então esse quanto tempo vai entrar onde? Tempo, a velocidade, ele entra aqui no tempo. Então 5 horas aqui embaixo eu não sei o que, o tempo é x. Então, ó, quanto tempo ele levaria para percorrer a mesma distância se sua velocidade média fosse de 100? Então a velocidade dele aqui, ó, passou a ser o quê? 100. Detalhe, tá, gente? Na observação do material que eu mostrei para vocês, eu disse toda vez que você tiver hora, minuto, era bom trabalhar o quê? Em minutos. Então, se eu tenho 5 horas, então, se tenho 5 horas, se uma hora é 60 minutos, se eu tenho 5 horas, eu tenho quantos minutos? 300 minutos. Então, aqui eu vou trabalhar em minutos, tá? Não vou trabalhar em horas. Então, eu vou ficar aqui, ó, 80 quilômetros em 300 minutos para 100 quilômetros em X tempo. Como eu estou trabalhando no minuto, minha resposta final vai ser em minutos, tá? Então, já tenho aqui mais ou menos o gráfico montado. Qual é o meu questionamento agora? As setinhas, lembra? Aquelas setinhas? Então, justamente, eu tenho que colocar as setinhas. Coloquei uma aqui, ó, e outra aqui. Né? Agora eu tenho que ver aqui a direção dessas setinhas, tá? Aonde tem só número, é mais fácil de observar, né? Que é isso aqui. Ele está aumentando para onde? Para baixo ou para cima? Aqui? Não. Aqui embaixo, ó. Ele está aumentando nesse sentido, ó. 80, 100, vai aumentar para cá. Então ele está aumentando nesse sentido. Agora, gente, aqui é 300. Aqui embaixo é X. Então, para que lado ele está aumentando? Então, eu tenho que pensar, tá? Bota a mão na sua cabeça e pense. Se você tem essa velocidade aqui, se você está indo de um lugar a outro, correndo essa velocidade, fez 300 minutos, se você correr mais rápido, ó, 100 é mais que 80, então você está correndo mais rápido. Se você está correndo mais rápido, o tempo vai acontecer o quê? Vai diminuir. Eu não sei quanto tempo, mas eu sei que o X é menor que 300. Por quê, gente? Se eu corri mais rápido, o tempo diminuiu. Então esse aqui é menor que esse. Então essa seta aqui, ó, está para cima, tá? Tá vendo? Uma seta ficou para baixo, uma seta ficou para cima. Então eu estou o que aqui? Inversamente. Eu estou inversamente proporcional. Eu não estou aumentando uma, aumentando outra. Não. Quanto mais uma aumenta, a outra diminui. Então esse aqui está inversamente. Eles não estão na mesma proporção. Estão inversamente. Um aumentou, o outro diminuiu. Então, detalhe, agora é o seguinte. Como elas estão inversamente, eu não posso fazer essa conta ainda. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que arrumar essa conta. De que maneira? Que as setas fiquem o quê? Na mesma direção. Então o que eu vou fazer? 80 aqui, ó, tá vendo? Essa é a parte que só tem um número. Eu vou pegar e vou inverter essa aqui, ó. O 100 que está embaixo, ele vai ficar em cima. E o 80 que estava em cima, ele vem para baixo, ó. Então, ele vai ficar dessa maneira aqui. Igual ao que? 300 sobre x, tá? Observou aqui? Não voltei exatamente ficar
parecido com a conta que nós fizemos lá atrás? Eu fiz essa arrumação e agora ficou parecida. O que acontece então aí agora? A multiplicação, lembra? Eu multiplico o quê? Cruzado, não é isso? A multiplicação é feita cruzada. Ó. Então, gente, fiz a inversão aqui por causa da seta, inverti a posição do número para elas ficarem na mesma direção, inverti o número. Fazendo essa inversão, eu já posso aqui, ó, fazer a minha multiplicação cruzada. Começando sempre onde? Pelo x, ó. Então, 100 vezes x eu tenho o quê? 100x. E do outro lado é o quê? 80 vezes 300, tá? Então, essa conta aqui não tem o que fazer, é 100 vezes x mesmo. E esse lado aqui é 80 vezes 300. 80 vezes 300, gente, vocês podem fazer a conta aí, vai dar 24 mil. 24 mil, tá? Então, o que acontece agora? O 100 que multiplica passa dividindo. Entendeu? É sempre da mesma maneira. Se vocês lembrarem a conta que eu fiz da outra, anterior, você via que tinha um número lá que ele passou dividindo. Aqui é novamente a mesma coisa. Ó, o x ficou sozinho, 24 mil dividido por 100. Como é uma divisão por 100, gente, eu posso cortar um zero daqui com um zero daqui. Um zero daqui com esse zero aqui. Minha resposta final aqui vai ficar 240. Mas lembra, gente, ó, 240 é minha resposta final. Mas esse 240 está em quê? Minutos. Isso que eu tenho que observar aqui. A minha resposta final está em minutos. Se na questão lá, na hora de marcar a questão lá, digamos que tem A, B, C e D, e tiver a resposta em horas, tipo 2 horas, 3 horas, 4 horas e 6 horas, qual é a resposta certa, gente? Se a resposta está aqui em hora, eu tenho minuto, eu tenho que fazer o quê? Transformar esses minutos para hora. De que maneira? Eu divido, gente. 240 eu divido por 60, tá? Que é 60 aqui. Lembra que eu falei, ó, 1 hora é igual a 60 minutos? Então, 60 minutos para me voltar, eu divido. Então, 240 dividido por 60 vai dar igual a 4. Então, eu vou ter o quê? 4 horas. A resposta final aqui, ó, seria 4 horas, tá? Então, gente, observe bem isso aí. A parte mais complicada, digamos assim, é essa parte aqui, ó, de você colocar as setas. Fazendo isso, gente, o resto, ó, é mamão com açúcar, tá? Então, gente, vamos fazer isso, tá? Vou passar agora, vou deixar uma lista de exercícios para vocês tentarem fazer e me mandar isso, tá bom? Então tá, gente.